Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco, tudo bom com você? Eu estou aqui nessa noite porque eu recebi aqui uma nota aos membros do Conselho, aos membros do Ministério Paulista, que é essa nota aqui, fala a respeito de uma decisão do desembargador. E eu tenho também aqui a decisão, tá? A decisão do desembargador, timbrada aqui, a Justiça de São Paulo. E aqui eu recebi essa nota do CND falando algumas coisas a respeito dessa decisão que foi proferida pelo desembargador. E aqui está falando o seguinte, o título da nota é Mantido o interventor no SED de São Paulo. E a primeira observação que eles fazem é que ele diz: foi deferida a liminar requerida pelo Conselho Nacional de Diretores, que determinou a permanência do interventor, reverendo Antônio Carlos Stefano, no SED São Paulo. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe liminar, pela primeira coisa, não existe liminar. O que aconteceu foi que existiu uma truculência, teve uma intervenção no SED São Paulo, e como o pastor Roque não teve direito a contraditório e a defesa, ampla defesa, ele foi na justiça. E ele entrou com processo falando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido. E a primeira coisa que aconteceu, o juiz, ele deu causa ganha e pediu para o pastor Roque voltar ao SED São Paulo. E o CND recorreu, para esse juiz, para ele rever a decisão dele, e o juiz, ele manteve a decisão que ele tinha tomado. Aí foi para a terceira instância, que foi para o desembargador, que é o relator. E ele julgou e ele falou aqui, tá? Eu vou ler para vocês o despacho do desembargador. Maurício Campos da Silva Velho, da 4ª Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele fala, vistos, número 1, de início, o desembargador falando, tá? Observe que o afastamento do agravado das funções, no caso pastor Roque, de diretor do Conselho Estadual de Diretores, não está estribado, ou seja, firme, nas regras do Estatuto Eclesiástico definidos nos seus artigos 30 e seguintes, que detalham acerca da disciplina eclesiástica. E ele continua e fala, é que neles é possível, o desembargador está falando, é possível entrever ser necessária a formação de inquérito com indispensável ampla defesa e contraditório, elaboração de parecer por comissão presente, processante, disciplinar eclesiástica nacional e, na sequência, análise pela comissão julgadora que remete seu juízo para o Conselho Nacional de Diretores, para homologação. Aí o desembargador falou, nada disso, está aqui, amados, ó, na sentença, na primeira página, ele fala que nada disso, entretanto, foi apresentado pela diretiva nacional. Ou seja, mentira, a primeira mentira, tá? Não existe ganho de causa liminar, que o desembargador aqui, inclusive, ele deixou até em negrito, e ele falou, assim, olha só, o despacho, a ordem do desembargador, assim não pode subsistir a destituição do autor do cargo de presidente do Conselho Diretor Estadual e todos os seus auxiliares de gestão, bem como a indevida troca de fechaduras, porque trocaram as fechaduras, quando teve a intervenção, trocaram as fechaduras do SED. Eu não sei o porquê, nós somos todos pastores, não tem nenhum bandido, mas tudo bem. Da sede estadual, não há nenhum reparo na liminar indeferida quanto a este aspecto. Deve-se entender que a liminar também inclui derrubar a proibição de os conselheiros paulistas reunidos para deliberações, que os conselheiros estavam proibidos. Então o desembargador ele autorizou os conselheiros a deliberarem no Conselho Estadual, pois se afigura como penalidade de destituição de cargo sem o devido processo legal. Restituído ao cargo poderão dar normal seguimento às atividades programadas no calendário do órgão estadual, com seus fiéis, sem nenhuma oposição do órgão nacional. Então o desembargador falou que o pastor Roque é o presidente
do Estado de São Paulo, que os conselheiros, todos eleitos, têm que voltar e tem que deliberar de normal, tá aqui o auto judicial, e tudo aquilo que a igreja estadual tem que fazer vai ser feito, e não pode ter intervenção do Conselho Nacional de Diretores, é a ordem do desembargador, tá? Então esse primeiro fator aqui, dizendo que derrubou, que a liminar foi deferida, que caiu a permanência do interventor, isso aí não procede. A segunda coisa aqui que ele diz é o seguinte: a Justiça, através do desembargador Maurício Campos da Silva Velho, no fim da tarde de segunda-feira, reconheceu e manteve a intervenção decidida pelo Conselho Nacional de Diretores no SED de São Paulo. A intervenção continua e o interventor acompanhará todos os atos do SED de São Paulo. Mentira! Está aqui dizendo, eu acabei de ler para vocês, que essa informação ela não procede, é mentirosa. O juiz, o desembargador, ele não deu causa ganha e mandou a intervenção continuar. Isso aí, amados, está tudo aqui, ó, tudo escrito aqui. Então, não procede essa informação, mais uma informação que não é verdadeira. Mas vamos continuar. E aqui, tem mais aqui na segunda folha, algumas observações. Aí sim, amados, vai começar algumas coisas aqui que é interessante. O 3 aqui diz que reconheceu a justiça que o SED é subordinado ao CND e, portanto, a intervenção está totalmente amparada em nosso estatuto. Amados, falo para você, aqui no despacho, o juiz realmente ele reconhece, e todos nós sabemos que o SED, todos os SED do Brasil são subordinados ao CND, que é a instância maior, superior. Isso aí não nem precisava perguntar ao desembargador, que a gente sabe que está no estatuto da igreja essa informação. Agora, sobre a intervenção que foi, o desembargador, ele disse aqui, amados, ó, está comprovado aqui, ó, no despacho dele, que ele fala aqui, ó, que ele diz o seguinte, a comissão julgadora que remete a esse juízo do Conselho Nacional de Diretores, ele falou que tinha um processo, e ele disse que nada disso entretanto, foi apresentado pelo CND. Então ele, de início, ele disse, observou o afastamento do agravo das funções de diretor do Conselho Estadual, não está estribado nas regras do Estatuto Eclesiástico. E ele falou aqui no despacho dele, que ele disse assim, não pode subsistir a destituição do autor do cargo de presidente. Ou seja, o desembargador ele falou que essa intervenção ela não tem valor, tá? Não tem valor essa intervenção, desse modo que foi feita, ela não tem valor. E o pastor Rolfo foi reconduzido na situação de presidente, como está aqui no despacho. Mas vamos lá, mais uma observação que ele fala aqui, mais uma mentira na verdade, né? Reconheceu ainda inúmeras irregularidades apontadas na gestão do intervido do SED. No caso ele está falando do pastor Rolfo, tá? Para você ficar bem ciente daquilo que a gente está falando. E tais irregularidades apontadas serão apuradas através de processo disciplinar, onde está oportunizado o contraditório e a ampla defesa do intervido. É engraçado que isso aqui vai ser feito agora, não foi feito antes. Mas isso daqui é outra mentira. Por quê? Eles usaram esse texto aqui, meus queridos. Eles usaram aqui, está bem aqui na página 2 do despacho. O que se verifica do relatório das folhas 224 a 248 é que foram apuradas inúmeras irregularidades. Presta atenção. O desembargador ele está dizendo que as folhas 227 e 244 do processo que o CND fez, tá? Que foram apuradas as inúmeras irregularidades. Ele está dizendo o seguinte, que a prova que a página 227 e 244 que o CND mostrou, ele está dizendo que tem irregularidade. Não é o desembargador que está dizendo que existem irregularidades. Se você ler todo o processo, você vai perceber isso. Tá? Então, mais uma mentira. Tá? Não tem irregularidade que o desembargador falou. Inclusive, se o desembargador ficar sabendo disso, isso pode trazer muito prejuízo à nossa igreja, à instituição. Porque eles estão interpretando, estão dizendo coisas que o jurista falou que ele não falou. Tá? Está bem aqui estabelecido na decisão. Tá? Tem aqui, ó, aqui nesse parágrafo, o terceiro parágrafo aqui, do número 3. E o que se verifica do relatório das folhas 227 e 244
Essas folhas aqui é do processo do CND, ou seja, da acusação que eles fizeram. Isso aqui não é um despacho do desembargador não, tá bom? Se você ler todo o processo aqui, nessa página, todo o despacho aqui, você vai perceber isso que eu estou lhe falando. Então, na verdade, isso daqui não é verdade, não é verídico. Mas tem uma coisa que é verídico. Tem uma coisa que é verídico. Que o desembargador, ele deixou um representante. Que no caso é o interventor, no caso o pastor Antônio Moraes. Ele vai continuar, o pastor Toninho, ele vai continuar como interventor, né, para assuntos, está bem aqui mantido e também em negrito. Ele mantém a intervenção e permite que o interventor e sua equipe retire os documentos que se fizerem necessário para as averiguações que eles entenderem necessárias. Aqui tem um despacho importante, ó. Observo, outro sim, a fim de evitar futuros questionamentos, que a retirada desses documentos não deve ser feita sem prévia comunicação aos diretores eleitos, no caso aos conselheiros ao pastor Rocco. Ou seja, para se tirar algum documento lá do SED, tem que se falar com o presidente, tá? Não pode chegar. Então, na verdade, ele é um representante, porque a igreja, ela tem um Conselho Nacional, ele tem autonomia para averiguar qualquer tipo de documento da igreja, tá bom? Mas dizer que o interventor continua, isso é mentira, tá? O interventor, ele continua para fins fiscais. Se ele precisar de qualquer documento, ele comunica ao SED e ele vai lá e retira, tá? Isso é uma coisa que é normal. Agora, o interventor, ele não vai deliberar como presidente no SED São Paulo, porque o presidente, segundo o despacho do desembargador, é o pastor Rocco de Gílio. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Assim não pode subsistir a destituição do autor do cargo de presidente. Ou seja, o desembargador, ele falou que ele não pode ser destituído do cargo de presidente. Então ele é o presidente. Deus abençoe você. E ó, nós temos que caminhar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não, eu não acho legal, e isso não é bom, estar postando notas com tantas mentiras, tá? Para denigrir ou sei lá o que, qual o objetivo. É bom você andar na verdade. É bom você andar na verdade. Tem aqui um despacho, é só você consultar que você vai ver que tudo isso que eu te falei é a pura verdade. Que Deus abençoe você, um beijo no teu coração e fique com Deus em nome de Jesus.